Quando você nasce, como era a sua família e a configuração? Você falou do seu pai, da sua mãe, você falou de duas irmãs que estão aqui acompanhando a transmissão da live, mas quando você nasce, qual era a configuração da sua família? Então, minha mãe, ela era bem jovem, minha mãe só tinha 16 anos, que ela casou, já engravidou e eu nasci. E em seguida foram nascendo meus irmãos e nós somos em 7 irmãos. Uhum. Então, uma das minhas irmãs que está aqui, a Marta, por exemplo, eu sou a primeira, ela é a última. Então, entre eu e ela, a gente tem uma diferença de 10 anos e, em 10 anos, 7 filhos. Entre vocês são 10 anos e 5 pessoas entre vocês, né? É, 5 irmãos. 5 Tá. irmãos aqui no meio, né? Sim. E nós éramos em 5 mulheres, uma já faleceu, até mais nova que eu, né? E 2 homens. Uhum. E a nossa vida, eu nunca passei fome, Júlia e Fernando, nunca, eu não lembro na minha vida de ter passado fome por não ter comida. Mas a gente era muito simples, muito pobre, mas muito pobre mesmo. Então, morávamos em casa que não tinha água encanada, tinha que buscar água de balde, na mina, daí teve lugar que eu morei que daí tinha poço, tirava água no poço, mas a comida era arroz, feijão, uma carninha lá, carne seca em geral, ou então peixe seco salgado. Essa era a alimentação básica que a gente tinha, café, né, e depois, com o tempo, meu pai acabou até tendo uma vaca e a gente já tinha leite, mas os primeiros anos da minha vida era assim, muito simples. Agora, eu não lembro na minha história de ter passado fome. Uma coisa que aconteceu quando eu tinha, eu acho que uns 5, mais tarde, 6 anos, é que um dia acabou a nossa comida. Não tinha. Tinha coisa que meu pai plantava. O que ele plantava não acabava. Mas arroz ele não plantava, açúcar ele não plantava. Então, o que tinha aquele dia na minha casa era farinha de mandioca e sal só. Aí meu pai saiu de manhã, só que ele pegava um ônibus, ia para a cidade, ficava o dia inteiro na cidade, só voltava à tarde. Então, aquele dia nós íamos ficar sem comer, nós não tínhamos comida. Porque ele só ia chegar com a comida, porque ele ia lá, pedia um financiamento para o patrão dele, esse patrão sempre financiava, até porque a gente não tinha o que comer, ele fazia as compras e levava de volta no ônibus que voltava à tarde. E então nós ia passar fome naquele dia. Mas por volta de umas 9, 10 horas da manhã, quando eu tenho essa imagem na minha cabeça. Nós olhamos, vinha vindo um rapazinho, um adolescente, com uma vara aqui no ombro e com um peixe pendurado aqui nessa ponta e outro peixe pendurado na vara lá atrás. Aí ele veio com os 2 peixes e falou para minha mãe, falou, olha, meu pai foi pescar essa noite e pegou muito peixe, e ele mandou trazer esses 2 peixes para vocês. Então, imagina, minha mãe limpou aqueles peixes e nosso almoço aquele dia foi pirão de peixe, que é uma das coisas que eu mais gosto até hoje. E, sinceramente, acho que desde aquele dia eu nunca tive medo de ficar sem comida, nunca, porque foi uma coisa tão marcante na minha infância, eu como criança, que eu não tenho esse medo. Sabe, assim, eu tenho certeza que aconteça o que acontecer, de algum lugar a comida vem, por causa dessa experiência.